Olá, alunos! Bem, vamos hoje corrigir os exercícios das páginas 85 até 88 sobre comparação de frações, ok? Então, separem o material e vamos lá. Bem, a primeira questão, no caso, é o exercício 6, tá? Da primeira página aí que a gente comentou aí com vocês. Observe na tabela o desempenho de 5 equipes que estão participando de um campeonato. Então, nós temos a tabela do campeonato estudantil de futebol. Então, nós temos aqui as equipes, né, que são as escolas, os pontos disputados por cada equipe e os pontos conquistados de cada equipe. Pergunta: qual equipe conquistou a maior pontuação até o momento? Então, no caso, seria a Escola Atlântica, certo? E a menor pontuação, a Escola Liberdade, tá ok? Então, nós temos aí referente aos pontos conquistados. É essa parte aqui da tabela, tudo bem? Quantos pontos a equipe da Escola Atlântica disputou a mais que a Escola Futuro? Então, vamos lá, Escola Atlântica, ela disputou, aqui, coluna dos pontos disputados, 21, tá? E a Escola do Futuro, 12 pontos. Então, a gente calculou aqui uma diferença, ok? Então, 21 menos 12, 9 pontos aqui. Então, no caso, a Escola Atlântica disputou, no caso, 9 pontos a mais que a Escola Futuro, tá ok? Bem, letra C, ainda continuando a mesma questão. Escreva para cada escola uma fração que represente os pontos conquistados em relação aos pontos disputados, ou seja, o desempenho da equipe, tá? Então, por exemplo, vou voltar lá, aqui tá Escola Fraternidade, tá? Então, no numerador, olha aqui, a gente coloca os pontos conquistados e no denominador os disputados, tá bom? Porque lá está indicando, tá? Então, olha só, tá aqui, ó, 9 pontos, é os pontos conquistados, e embaixo é os disputados, tá aqui. Represente os pontos conquistados em relação aos pontos disputados. Então, no denominador, vocês vão colocar os pontos disputados. E no numerador, os pontos conquistados, tá ok? E aí, o que foi feito? Uma simplificação de frações até que elas fiquem na forma irredutível. Então, esta primeira fração, ela foi dividida por 3, tanto o numerador e o denominador, e a fração 3/5 é uma fração irredutível, que não dá mais para simplificar, referente à Escola Fraternidade. A Escola Ensaio 5/9, já simplificado. Escola Futuro 3/4, Escola Atlântica 11/21, já está na forma irredutível, não tem como eu simplificar, já que o número 11 é primo, eu só posso dividir por ele mesmo. E o 21 não dá para dividir por 11, tá? E a Escola Liberdade, 2/3, ok? Bem, qual equipe tem, até o momento, o melhor desempenho e o pior? Bem, para isso, a gente tem que comparar as frações. E para comparar, todas as frações, elas devem ter o mesmo denominador, ok? No caso aqui, ó, nós temos as frações sem estar na forma irredutível, tá? Da Escola Fraternidade, Ensaio, Futuro, Atlântica e Liberdade. Estão aqui as frações, tá bom? Você poderia usar a fração na forma irredutível, sem problema nenhum, tá? E o que foi feito? No caso, nós fizemos o MMC do 15, 18, 12, 21 e 12. Tá aqui, ó. 15, 18, 12, 21 e 12. Dos denominadores, como expliquei na aula para vocês. Aí, o MMC deu 1.260, tá? Então, quer dizer o quê? Você vai colocar nos denominadores o 1.260. Aí, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima.
Aqui ele usou a técnica, no caso, que a gente já estava fazendo em sala de aula de frações equivalentes. Então, se aqui está o 15, que número que eu multiplico por 15 que chega a 1.260? Ele multiplicou por 84. Mas você poderia pegar o 1.260, dividir pelo de baixo, que é o 15, que dá 84, no caso. E aí multiplicar por 9, que dá 756. Qualquer uma das duas ideias dá certo, tá bom? Então, olha só. Então, aqui, 15 vezes 84, 1.260, 9 vezes 84, 756, tá? Aqui embaixo, 1.260. Aí, se você dividir por 18, que era antes o denominador, no caso, vai dar 70. Aí, 18 vezes 70, 1.260. Aí, você também tem que dividir o de cima por 70. 10 vezes 70, 700. 1.200, 1.200, olha só um pouquinho. Então, olha só, aqui 1.260 dividido por 21 dá 60. Então, 21 vezes 60, logicamente, que vai dar 1.260. E 11 vezes 60, 660. 1.260 dividido por 12 dá 105, desculpa. 1.260 dividido por 12 dá 105. Aí você também tem que multiplicar o de cima por 105. Então, 8 vezes 105, 840. Aí, o que foi feito? Colocamos as frações em ordem, tá? Crescente, da menor para a maior. No caso aqui, como os denominadores são iguais, a gente avalia os numeradores. Então, o menor numerador é a menor fração, tá? E aqui nós estamos usando o símbolo da desigualdade. Então, essa fração é menor, esta é menor e assim por diante. Essa fração, 660 sobre 1.260, é a fração 11/21. Então, tá aqui associada. 700 sobre 1.260, no caso, essa fração é a 10/18, porque ela é equivalente, tá? Esta outra, 756 sobre 1.260, olha aqui, ó, ela equivale a 9/15. E aí, a gente foi organizando as frações equivalentes a esta, certo? E a gente verificou, no caso, qual equipe, até o momento, tem o melhor desempenho, tá? Aí, no caso, vai ser a Escola Futuro, certo? Que é a fração 9/12, que é a fração maior, tá aqui, refere-se a 945.260. E a que teve o pior desempenho foi a menor fração, que é 11/21, que é da Escola Atlântica, certo? Que é equivalente a 660.260, ok? Tá? Esse exercício ele dá mais trabalho de fazer, porque nós temos várias frações referente à tabela, tá bom? Bem, na questão 7, olha só, nós temos 5 bolinhas de cores diferentes, como nós podemos observar, tá? São soltas de uma mesma altura, que todas estavam aqui nesta altura e foram soltas. E aí elas quicaram, bateram no chão e pulou, certo? As frações a seguir, essas daqui de baixo, elas correspondem às alturas de cada bolinha. Então, nós temos que completá-las ali de acordo com cada uma. Aí o aluno vai falar, nossa, e agora? O que eu faço? Você tem que colocar as frações em ordem crescente. Aí você vai verificar cada uma delas, a altura em que cada uma se encontra, verificando, né, o tamanho da fração. Então, por exemplo, aqui, essa altura refere-se a 5/24, porque é a menor fração. E 5/24, no caso, é esta daqui. Então, ela já está na sua forma irredutível, não dá para simplificar. Todas as outras foi feito o MMC de 2, 3, 6, 12 e 24, onde o MMC foi o 24. Então, nos denominadores, nós colocamos o número 24. E aí, a gente dividiu pelo de baixo e multiplica. Então, 24 dividido por 2 dá 12. Então, 1 vezes 12, 12. 24 dividido por 3 dá 8. 2 vezes 8, 16.
24 dividido por 6 dá 4. 5 vezes 4, 20. 24 dividido por 12 dá 2. 5 vezes 2, 10. E aí aqui nós temos as frações com os mesmos denominadores em ordem crescente. E essas frações, olha só, 5/24 não mudou, porque ela já está na forma irredutível, mas todas as outras são equivalentes a essa, nós só calculamos o seu MMC, tá bom? E aí a gente só colocou ali em ordem. Então, por exemplo, 5/24 é a menor, depois vem 5/12. Então, olhando ao momento que a bolinha quicou, essa daqui vem depois, então 5/12. Depois vem essa, 1/2, que tá aqui. Depois vem o 2/3, que é essa. E aquela que quicou e ficou na maior altura é 5/6, tá bom? Então, a gente tem que trabalhar aí com comparação de frações, tá? Bem, continuando. Opa. Vamos lá. Aí o exercício 8. Em uma prova de concurso, Fabrício acertou 4/6 das questões. Luana acertou 4/8, Elias acertou menos que Fabrício e mais que Laura. Escreva uma fração que possa representar o número de questões que Elias acertou. As soluções para essa atividade, o que acontece? Nós não temos a fração de Elias, certo? Nós temos a fração de Fabrício, que é 4/6, e a fração de Laura, que é 4/8. Nós não temos a fração de Elias, mas a gente sabe que Elias acertou menos que Fabrício e mais que Laura, tá? Então, o que foi feito aqui para a gente poder calcular? Nós temos aqui a fração 4/8 e 4/6. Calculamos o MMC do 6 e do 8, que deu 24. Então, tá aqui o número 24, 24. Então, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 24 dividido por 8 dá 3, aí a gente tem que multiplicar o numerador por 3. 4 vezes 3, 12. Aqui, ó, 24 dividido por 6, que é o denominador, vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Aí, o que acontece? A gente montou aqui que 12/24 é a fração menor, que equivale a 4/8 de Laura, tá? E aí, aqui a última fração é 16/24, tá aqui, ó, que equivale a 4/6, que é a fração de Fabrício. E aí, a gente colocou em ordem essas frações, ó. Depois do 12/24, vem 13/24, depois vem 14/24, vem 15/24 e pode vir 16/24. A gente acrescentou essas outras frações entre essas duas, tá bom? Pra gente descobrir o quê? A fração de Elias. Ou seja, a fração de Elias, no caso, para a gente poder representar uma fração que possa representar o número de questões que Elias acertou, pode ser a fração referente a 14/24 ou 15/24, certo? Porque vai ficar entre essas duas frações. Essa daqui não dá para simplificar, tá bom? Então, ele pode ter acertado 13/24, 14/24 ou 15/24. No caso aqui, tá, esse 7/12, que é a simplificação de 14/24. Então, 14 dividido por 2 dá 7 e 24 dividido por 2 dá 7. Aqui também simplificou. 15 dividido por 3 dá 5 e 24 dividido por 3 dá 8, tá? São frações equivalentes, 5/8 e 7/12 a cada uma dessas daqui, tá? 13/24 não simplificou porque ela já está na forma irredutível, tá bom? Então, aí ele pode ser essas 3 frações aqui, tá ok? Em cada item, escreva as frações em ordem crescente. Então, aqui é fácil, vocês já fizeram comigo em aula. Os denominadores são iguais, então a gente só compara os numeradores e colocamos eles em ordem crescente, tá ok? Aí aqui a gente utilizou o símbolo de menor que é o símbolo da desigualdade, tá ok? Bem, no exercício 2, em certo jogo, vence o participante que ao final da partida acumular o maior número de fichas. O quadro a seguir apresenta a fração do total de fichas acumuladas pelos participantes ao final de uma partida.
Então, nós temos aí a fração de fichas de cada participante na tabela, tá? Todas as frações têm mesmos denominadores. Aí tá perguntando qual participante foi o vencedor e qual ficou em último lugar. Então, a Vilma foi a vencedora, que é a fração maior, tá? E a que ficou em último lugar é o Everton, que tem a fração menor, tá bom? Sabendo que no jogo havia um total de 70 fichas, determine quantas fichas cada participante acumulou. Aí vem aquela continha que muitos acabam confundindo. Então, a gente tem que fazer de cada um. Então, por exemplo, da Diana, eu sempre falo para vocês, é 4/35 de 70. Então, vocês têm que fazer o quê? 4 vezes 70, certo? Então, 4 vezes 70 dá 280. Aí, divide por 35. Aí, vai dar 8 fichas. Bruno, aqui ele fez de outra maneira. Ele calculou 1/35 de 70, que deu 2 fichas. Aí, ele multiplicou todos os numeradores por 2. Pode ser feito? Pode também, tá? Então, no caso aqui, 70 dividido por 35, que vai dar 2. Aí, todos os numeradores foram multiplicados por 2, que é igual ao MMC. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá bom? Mesma coisa, mas quem fez 4/35 de 70, ou seja, 4 vezes 70 dividido por 35, vai dar 8 fichas. Quem fez 7 vezes 70 dividido depois por 35, também vai dar 14 fichas. Assim por diante, tá bom? Dá o mesmo resultado. Aqui na questão 3 é para completar com os símbolos da desigualdade. Esses que têm o mesmo denominador, a gente já verifica que o numerador é menor, é este. Então, esta fração é menor que 7/4, tá ok? O símbolo de menor que. Aqui os denominadores são diferentes. O MMC de 6 e 12 é o 12. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Essa fração não muda porque vai ter o mesmo denominador. Então, só vai mudar essa. Então, 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5, 10. Então, tá aqui, ó, 10/12. 10/12, que é no lugar de 5/6, que são frações equivalentes, ela é maior que 5/12, tá? Aqui, 2/34. O MMC de 2/34 é 34. Então, essa fração não muda. Vamos mudar apenas essa, achar uma equivalente. 34 dividido por 2 dá 17. 17 vezes 3, 51. Então, a fração 51/34 é equivalente a 3/2. Então, essas frações são iguais, representam a mesma quantidade. O número 15 e o número 5, MMC vai ser o 15. Então, essa fração não muda, que vai ter o mesmo denominador. Então, 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 8, 24. Então, a fração 8/5 vai ser equivalente a 24/15, tá? Então, quer dizer que a 8/5 vai ser maior que a 22/15. Então, 22/15 é menor que 8/5. Letra C, MMC de 7 e 11 é 77. Então, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 77 dividido por 7 dá 11. 11 vezes 2, 22. 22, 77. 77 dividido por 11 dá 7. 7 vezes 3, 21. 21, 77. Comparando essas duas frações, a gente verifica que 22/77 é maior, que equivale a 2/7. Então, 2/7 é maior que 3/11. Letra F, mesmos denominadores? Não. Então, o MMC vai dar 637. Aí, a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, onde vamos ter 364 sobre 637. 364 também 637. Então, essas frações, elas são iguais.